Você piscou. E o mundo viu história sendo escrita. O futebol europeu, tão acostumado a dominar os holofotes, sofreu um baque que vai demorar a ser digerido. Em pleno Mundial de Clubes, em um daqueles jogos que normalmente viram vitrine para os gigantes da Europa, quem brilhou foi um time sul-americano. E não foi qualquer vitória. Foi uma vitória com autoridade. Flamengo 3, Chelsea 1. Um placar que não só impressiona. Ele ressoa como um grito vindo do sul do planeta, ecoando nos corredores frios da Premier League. Sim, o improvável aconteceu. Aquele que muitos tratavam como coadjuvante deu o bote certeiro. E não com retranca, não com sorte, mas com futebol, com imposição, com garra, com aquela paixão que muitas vezes a frieza do futebol de grife europeu esquece que existe. O time carioca não apenas venceu, desafiou narrativas, reescreveu manchetes e quebrou o roteiro que já estava pronto antes da bola rolar. E o mundo? O mundo reagiu como reage quando algo grande acontece. Com surpresa, com respeito, com incredulidade e, por que não, com uma pontinha de vergonha alheia no velho continente. Mas vamos por partes, porque cada reação é um capítulo dessa epopeia rubro-negra. Logo após o apito final, os portais do mundo explodiram. Manchetes pipocaram da Inglaterra ao Japão, dos Estados Unidos à Alemanha. E as palavras se repetiam: choque, humilhação, lição, realidade. O futebol global, acostumado a ver os europeus desfilarem em campo com superioridade, teve que rever conceitos. Um dos jornais esportivos mais tradicionais da Europa soltou: o futebol romântico venceu o futebol corporativo. E venceu bonito. Outro, mais ácido, resumiu assim: arrogância tem preço. E hoje, o preço foi 3 gols na rede. A imprensa brasileira, claro, foi ao delírio. Mas o mais interessante foi ver veículos esportivos dos Estados Unidos e da Ásia elogiando o estilo de jogo, a intensidade e a disciplina tática do Flamengo. Muitos comentaram como um clube sul-americano conseguiu se impor com tanta maturidade, como se estivesse acostumado com esse tipo de palco, mesmo sendo sempre tratado como outsider nesses torneios. Alguns comentaristas ingleses, notoriamente céticos com o futebol sul-americano moderno, tiveram que engolir seco e reconhecer: eles jogaram com a alma, e contra isso, nem o maior orçamento do mundo segura. E talvez essa seja a grande lição que ficou. O futebol, apesar de ter se globalizado, ainda tem alma, e quando ela entra em campo, é capaz de derrubar gigantes. Enquanto os torcedores ingleses deixavam o estádio com um silêncio desconcertante, do outro lado do mundo, as ruas explodiam em festa. No Rio, o Maracanã não precisou de jogo para ser tomado por milhares de torcedores em êxtase. Era buzina, era bandeira, era lágrima escorrendo no rosto de quem cresceu ouvindo que os europeus eram inalcançáveis. Mas não foi só no Brasil. Em Lisboa, em Tóquio, em Paris, em diversas cidades com comunidades brasileiras, a vitória virou carnaval fora de época. Era camisa rubro-negra nas praças, bandeiras nas varandas, vídeos circulando com gente chorando no celular. Vídeos de reações explodiram nas redes sociais. Um deles viralizou no TikTok mostrando um idoso, torcedor desde os tempos do radinho de pilha, ajoelhado diante da televisão, com as mãos na cabeça, repetindo: "Eu vivi para ver isso." E talvez essa seja a frase que define o que aconteceu. Não foi só um jogo, foi um momento histórico, um ponto de virada. Um lembrete de que o futebol é, acima de tudo, emoção. Mas enquanto os torcedores comemoravam nos bastidores, a coisa ficou diferente. Não demorou muito para as críticas começarem a pipocar dentro do vestiário europeu. Alguns portais esportivos divulgaram relatos de desconforto. A pergunta que ecoava nos corredores: como perdemos para um time que não joga na Champions? Internamente, a derrota mexeu com o orgulho. A mídia inglesa, por exemplo, costuma ser implacável com seus clubes quando tropeçam. E dessa vez, não foi diferente. Um colunista de um jornal esportivo tradicional escreveu: fomos engolidos por uma equipe que teve mais vontade, mais organização e mais gana. Mais vontade. 3 palavras que definem o que se viu em campo. Relatos apontam que a diretoria do clube inglês ficou extremamente preocupada com o desempenho, que já estão pensando em rever planejamento, reformular elenco, mudar estratégias. Alguns chegaram a dizer que a derrota era uma mancha na imagem internacional do clube. Mas do outro lado, o Flamengo sai com a aura dos imortais. Entra no seleto grupo de clubes sul-americanos que ousaram desafiar o establishment europeu e venceram. Nos bastidores da equipe brasileira, o que se viu não foi apenas comemoração, foi catarse. Era como se aquele título fosse o fechamento de um ciclo, ou melhor, o início de outro.
Fontes próximas ao vestiário relataram que houve lágrimas, sim, mas não de tristeza. Lágrimas de quem segurou o mundo nas costas, de quem escutou por semanas que seria apenas um jogo a mais, de quem sentiu na pele o peso do desprezo europeu. E mesmo assim, entrou em campo, fez história, e agora segura a taça com orgulho. Palavras como orgulho, raça e entrega foram repetidas inúmeras vezes durante a comemoração. O discurso ali dentro não foi de revanche, foi de missão cumprida. Como se todos ali soubessem que estavam representando mais do que um clube, estavam representando o continente, e representaram bem. Mas o que também se ouviu foi uma promessa. Isso aqui não acaba hoje, a gente vai voltar. Porque uma vez que se chega nesse nível, não tem mais como aceitar menos. Com o choque da derrota estampado nos rostos e nas manchetes, a mídia europeia se dividiu. Parte reconheceu o feito do clube brasileiro, parte preferiu minimizar, como se fosse um acidente de percurso. Alguns colunistas ingleses sugeriram que o calendário apertado, a temporada longa e a falta de motivação real no Mundial de Clubes teriam afetado o desempenho. Um deles chegou a dizer: "É um torneio sem alma para nós. A derrota é incômoda, mas não imperdoável." Outros mais sinceros, ou menos arrogantes, apontaram o óbvio. Quando você acha que vai vencer só por vestir uma camisa cara, você perde. E foi isso que aconteceu. Um clube europeu, recheado de estrelas e cifras, foi surpreendido por um time que jogou com o coração, que lutou por cada bola como se fosse a última, que soube sofrer quando precisou, mas que, acima de tudo, soube jogar, e jogar bonito. O contraste ficou evidente. A crise de identidade bateu à porta, e a Europa, que sempre se orgulhou da sua superioridade técnica, viu que a alma do futebol ainda pulsa com força na América do Sul. A vitória não teve impacto apenas em torcedores e jornalistas. Ela mexeu com o ecossistema do futebol mundial. Clubes da América Latina começaram a enxergar a possibilidade de encarar os europeus de igual para igual. Clubes asiáticos, africanos, até norte-americanos. Todos viram que existe, sim, espaço para bater de frente com os gigantes. A postura do Flamengo em campo virou estudo. Portais de análise tática, vídeos em canais esportivos internacionais, até treinadores de base de outros continentes começaram a mencionar a partida perfeita feita pelo rubro-negro. Um comentarista espanhol foi direto: "O que vimos hoje não foi um acaso. Foi preparação, foi convicção, foi futebol de alto nível. E isso merece respeito." E talvez essa seja a palavra que define tudo: respeito. Depois dessa final, o Flamengo não é mais só um gigante sul-americano. É uma referência mundial. Um clube que mostrou que, mesmo em tempos de orçamentos bilionários, o futebol ainda pode ser decidido pela entrega em campo, e não só pelo valor do passe. Depois da taça, da volta olímpica, das fotos com o troféu e dos gritos entoados pela torcida, fica a pergunta: e agora? Para o Flamengo, o desafio é manter o nível, transformar essa vitória em legado, atrair mais investimento, segurar os talentos, aprimorar a estrutura, mostrar ao mundo que isso não foi um ponto fora da curva, mas sim o início de um novo capítulo. Para os europeus, é hora de reavaliar. A derrota não é só um tropeço, é um alerta. E se continuar tratando os outros continentes com desdém, o próximo tropeço pode vir ainda mais rápido. O futebol está mudando. A globalização, que parecia favorecer os gigantes do norte, agora também fortalece os guerreiros do sul. Informação, preparo físico, tática, tudo está mais acessível. Mas o que ainda faz a diferença são os intangíveis: o amor à camisa, a entrega, a fome de vencer. E disso, o Flamengo transbordou. A vitória do Flamengo por 3-1 contra o Chelsea no Mundial de Clubes não foi apenas um placar. Foi um recado. Foi um tapa na cara da arrogância. Foi o futebol mostrando que ainda é imprevisível, apaixonante e, principalmente, plural. A América do Sul mostrou que não esqueceu como se joga bola. Mostrou que ainda respira futebol com a intensidade de quem vive isso como parte da identidade. E mostrou também que não precisa pedir licença para vencer. Agora eu quero saber de você. O que você achou dessa final? Foi a maior atuação da história do Flamengo? Dá para repetir esse feito nos próximos anos? Comenta aqui embaixo,